O jovem brasileirinho gamer, tão maltratado, nós somos tão judiados e a gente não dá trabalho pra ninguém. A gente não dá trabalho pra mãe, pro pai, nem pro governo. A única coisa que a gente quer é ter o nosso cantinho, os nossos games. E eu sei que em algum momento no decorrer do ano passado, pra comecinho desse ano, você deve ter pensado, será que vale a pena comprar uma geração atual dos consoles ou dar uma segurada na grana e pegar uma geração anterior? Se você tá com essa dúvida, nesse vídeo eu vou debater alguns pontos com você e tentar te orientar para você fazer aí uma boa escolha. Ou às vezes você já tem um dos dois, tem uma geração antiga, tá pensando se vale a pena um upgrade para nova, ou então tá na nova e tá pensando em comprar um da antiga. Vamos falar se para você vai valer a pena ou não. Opa, e aí, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho. Eu sou a Ana Laura e nesse canal nós gostamos de fazer o quê? Falar sobre consoles, sobre games, sobre jogos. Porque o jovem brasileirinho sempre tem que ter um espacinho para ele poder conversar. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre consoles de nova e antiga geração. E vamos tentar traçar aqui alguns pontos para ver se eu consigo te ajudar, você que tá aí um pouco em cima do muro, decidindo o que vai fazer. Para quem tá chegando agora no canal, eu comprei no ano passado um 360 e um PlayStation 2 desbloqueados, completinhos. Só ligar e jogar diretamente da Shopee. Pois é, da Shopee, onde você tem segurança com o seu pagamento e se não chegar o que você comprou, ou então chegar com defeito, você consegue pedir aí a devolução. Então, tem conteúdo sobre esses consoles, testando eles, fazendo unboxing, tudo bonitinho aqui no canal. Playlist montada, então só você dar aquela maratonada que eu tenho certeza que você vai curtir. Nesse vídeo eu vou estar deixando na descrição o link de compra e de outras coisas que eu tenho aqui no setup, que eu já trouxe conteúdo para vocês aqui. Então dá uma conferida, você comprando qualquer coisa pelo link não vai pagar nada a mais por isso. E vai estar ajudando diretamente aos conteúdos aqui do canal, fechou? Então vamos falar sobre consoles, né? Vamos começar com a pergunta, console de nova geração ou antiga geração? E aqui eu vou abordar sobre dois consoles de antiga geração que eu acho que são os que mais chamam a atenção da galera quando o pessoal pensa em console de antiga geração, que é o 360 e o seu concorrente vulgo PlayStation 3. Eu nunca cheguei perto de um PlayStation 3, só por vídeo mesmo do YouTube, mas nunca encostei em um. Mas eu tenho aqui o 360 para poder comentar para vocês um pouco sobre o que eu acho que você precisa ter em mente quando você for comprar um console como ele. Primeiro de tudo, a gente tá falando de um console antigo. Você tem a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça. É um console antigo. Antes dele chegar na tua mão, ele pode ter passado por 2, 3, 4, 5 ou até mais pessoas. E você nunca vai saber como que foi o uso do console. Se a pessoa deixou ele em um lugar muito fechado, estressou muito o console. Uma coisa é, se você compra de revendedores, quer dizer, de vendedores, como é o caso do meu que eu comprei, ele já vem higienizado e com a troca da pasta térmica. Então você tem essa certa segurança de que, pô, o vendedor não vai me passar uma bomba dessa, né? E tem 3 meses de garantia também, é só você não violar o lacre nem nada. Nesse sentido, você tem mais segurança assim, entre aspas, porque pode ser que daqui 3, passe ali os 3 meses, o console pife de vez. Como também daqui 2, 3, 4, 5 anos, não importa, mas pode ser que ele demore muitos anos, pode acontecer. Como pode também não. É um console antigo, você precisa ter isso em mente. Falando sobre parte de jogos, jogabilidade e gráficos, esses são pontos que são muito importantes aqui. Isso porque o 360 e o PlayStation 3, eles são consoles que na geração deles, cara, eles, sério, eu tenho certeza que alguém que já teve um desses dois vai saber descrever certinho pra vocês a experiência de ter eles na época que era a geração atual. Eu tive e, gente, era sensacional. Isso daqui, cara, eu tinha saído de um PlayStation 2 e ido pra um Xbox 360. E foi tipo assim, tá, gráficos incríveis, mas não só gráficos. Aqui, nessa geração, você tem jogos que marcam até hoje os gamers, o jovem brasileiro gamer. Você tem jogos aqui, franquias que se consolidaram neles. E também lançamentos de franquias que hoje elas são as melhores que tem.
Vou dar um exemplo pra vocês, Forza Horizon. Cara, eu amo, amo, amo o Forza Horizon. O 1 e o 2 principalmente. E do 2 em diante, cara, foi só ladeira abaixo. Vamos torcer aí pro 6 ser bom. Eu quero que o 6 seja bom de verdade, porque senão a gente vai ter um problema, vão arrumar confusão comigo. E falando do lado do PlayStation 3, tem, cara, God of War, Uncharted, The Last of Us. Cara, mano, tem muito jogo foda nesses dois consoles, vocês estão me entendendo? Então, se você é do tipo que não liga pra gráficos de última geração, aquela água que é muito água, aquela grama que não tá presa ali no chão, não é como se fosse um adesivo de grama. Ela é uma grama mesmo. E você também tá com a grana apertada, pô, Ana Laura, eu quero um console pra eu poder jogar ali quando chega do trampo, pra poder dar aquela relaxada, jogar com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, ou com o meu amigo, mas eu também não consigo ficar gastando com jogos. Cara, se você pegar um 360 ou um PlayStation 3 desbloqueado, você não vai ter gasto nenhum com os jogos. Você só vai precisar ter tempo e armazenamento. Tudo bem que se você for parar pra pensar, se você pega ali um PlayStation 3, os jogos de PlayStation 3, os físicos, eles são bem baratinhos. Às vezes você consegue comprar 3 jogos de PlayStation 3 por R$100. Ou o famoso Piratex, que ele roda nos dois consoles desbloqueados e custa 20. Mas isso daí vai muito de gosto. Eu gosto de ter mídia física, então pra mim vale às vezes comprar ali um Piratex bem arrumadinho, bonitinho. Vai na fé, amigo, você não vai se arrepender. Você vai ter o meio termo entre gráficos de PS4/5 e PS2. O 360 e o PlayStation 3 estão nesse meio termo e eu tenho certeza que você vai gostar. Você quer viver experiências incríveis. Esses dois consoles, com certeza, eles vão te deixar muito satisfeitos, tá? Falando rapidinho sobre o PlayStation 2, o PlayStation 2 ele é um console que, assim, você tem que gostar do PlayStation 2. Porque aqui, primeiro, você não tem controle sem fio. Para você ter, você vai ter que comprar um adaptador. E aí, ou você compra uma réplica de PlayStation 2 sem fio, aqueles Piratexinho, ou você compra um adaptador de cerca de R$130 para você poder conectar controles mais novos de PS4 ou PS5, por exemplo. E fora que você não consegue conectar o console direto na TV, você vai ter que comprar um adaptador. Então, tem tudo nesse ponto. E você tem gráficos inferiores ao do 360 e do PlayStation 3. Mas em contrapartida, cara, você tem uns jogos aqui, meus amigos, a biblioteca do PlayStation 2, ela não é para qualquer um. Mas como eu mencionei, vai muito aí de gosto. Dá uma conferida em todos os vídeos que tem aqui no canal sobre esses consoles, que eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho melhor. E falando sobre a geração atual, Ana Laura, tá? Eu quero me preparar para os lançamentos desse ano, para os próximos jogos que vão vir. E eu vou comprar um console de geração atual. Qual que você me indica? Se você tá nessa corda bamba, eu vou te dizer o seguinte. O Nintendo Switch, ele compete com ele mesmo. A Nintendo tá pouco se fudendo o que a Xbox, o que a PlayStation tá fazendo, se tá subindo o preço, se não tá, se tá deixando de vender ou não tá. A Nintendo, ela compete com ela mesma e isso pra ela tá excelente. Então por isso que eu não vou falar muito sobre o Nintendo Switch, também porque no vídeo que eu trouxe falando sobre o meu, que o meu é bloqueado, já tem um tempinho aí que eu tenho ele, lá naquele vídeo eu comentei um pouco melhor sobre você comprar um console da Nintendo no ano de 2025, que serve para o ano de 2026 também. E todo o raciocínio que eu tracei naquele vídeo, ele serve tanto para o Switch 1 quanto para o Switch 2 também. Então dá uma conferida lá no vídeo que lá eu explico um pouco melhor, senão esse daqui vai ficar extremamente longo. E falando de Xbox e PlayStation, vamos afunilando, né? O Xbox, que tá difícil de achar ele, isso todo mundo sabe. E o melhor console que tinha na geração atual era o Series S. Era um console de entrada, que já recebia jogos incríveis, jogos novos, lançamentos recentes. E você tinha tudo ali por uma acessibilidade, cara, fenomenal. Junto combado com aquela assinatura do Game Pass, que, mano, Day One, aquilo lá era foda. Só que por uma série de decisões erradas da Microsoft, ele hoje em dia é um console que, na minha humilde opinião, isso tendo os dois, é um console que hoje em dia é muito inviável se você for comprar. Se você já tem, aí é outra conversa. Mas para você comprar,
tá difícil de achar, um novo. E se você acha, dependendo, ele vai estar quase o preço de um PlayStation 5. Quem aproveitou a Black do ano passado, aproveitou. Achou fácil um PlayStation 5 por menos de R$3.000. Isso já com leitor de mídia física e bundle com 2 jogos. Foi assim, estupendo o valor que o PlayStation 5 bateu no final do ano. E tava literalmente o valor que o pessoal ainda encontrava, raras às vezes, um Series S. Falando sobre o Series X, hoje, aqui no mercado, cara, você só acha usado, né? E ele tá bem salgadinho usado. Mesmo sendo já um console que a pessoa usou por bastante tempo e tá vendendo, ele ainda é um console muito caro. Então eu não sei se vale tanto a pena. Vai se você gosta muito da Microsoft, se às vezes você já tem uma biblioteca montada da Microsoft, de jogos de 360, Xbox One que você foi comprando no decorrer do tempo, você foi tendo ali, então você já tem um catálogo montado no Xbox. Então, para você vai fazer total sentido um Series X, por exemplo. Mas o PlayStation é aquele console para quem tá querendo ingressar na nova geração sem precisar gastar tanto, porque você consegue achar ele em promoção. E a assinatura da PS Plus, se eu não me engano, a extra, ela tá por cerca de R$65 e você já tem um catálogo muito bom de jogos. Claro que não chega aos pés de um Game Pass da vida, mas já tá ótimo para quem tá com a grana curta e tá querendo ingressar, faz questão de ingressar na nova geração. E como eu mencionei a parte do leitor de mídia física, eu acho importante porque sempre tá tendo promoções de jogos de mídia física de PlayStation 4 na Amazon, por exemplo. Eu tenho aqui um The Last of Us Parte 1 e um Until Dawn PlayStation Hits, que, cara, eu paguei nos dois R$100, lacrado, novos. Tanto é que o meu The Last of Us, ele tá lacrado ainda, eu não abri ele e pretendo não abrir. Ele vai ser minha aposentadoria. Às vezes as lojas querem fazer aquela queima de estoque, quer liberar espaço para comprar outros jogos, então é interessante. E fora que aqui você também vai poder ter 2 caminhos para seguir, ou os jogos de PS4 ou os de PS5. Você vê o que cabe melhor no teu bolso. Vamos dar uma recapitulada rapidinho? Se você tá querendo comprar um console, tá com a grana apertada, mas quer ter um lazer dentro de casa para poder curtir com a esposa, com os filhos, com os amigos, e não vai conseguir custear jogos ou custear uma assinatura, você realmente tá com a grana muito, muito apertada, agora não tem chance nenhuma de você comprar um console novo. E os gráficos para você do 360 te interessam, cara, vai na fé, você não vai se arrepender, mas tenha em mente os pontos negativos que eu citei para vocês de ser um console antigo. Agora, se você tá com a grana ali, uma grana legal, não vai te apertar dentro de casa, se surgir algum tipo de emergência de saúde ou faltar algo na sua casa, você consegue tá pegando uma promoção legal de um PlayStation 5, ou, se você preferir, né, um Xbox da vida ou um Nintendo Switch, e consegue custear o jogo ou a assinatura. Começou a chover, eu desfoquei total. Manda bala, porque o PlayStation 5, por exemplo, tem muita lenha para queimar ainda, principalmente porque o PlayStation 6 foi adiado lá para 2029, 2030 mais ou menos. Então tem muita coisa que vai ser lançada para ele, eu acredito que a Sony vai começar a dar um pouco mais de atenção para ele do que pro próprio PlayStation 4. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você ficou com mais alguma dúvida, quer perguntar algo, cara, a barra dos comentários tá livre aí. Lembrando que esse vídeo foi feito com base na minha opinião, da minha experiência com esses consoles que eu citei aqui em casa. E também eu gostaria muito de agradecer se você deixasse a sua opinião com muito respeito acima de tudo, tá? Se você é dono de alguns desses consoles que eu citei, do PlayStation 5, 360, PS3, Nintendo Switch, deixa aí embaixo a sua experiência com eles, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar alguém que tá ainda com mais um pinguinho de dúvida de qual caminho seguir para poder estar comprando aí o seu novo lazer, que, cara, jogos, não adianta, é algo fenomenal. Você tá na sua casa, imagina aí, no seu quarto, tá com o arzinho ligado, ou então tá aquele dia friozinho, e tá vivendo aquela experiência, aquelas histórias lindas, aquelas trilhas sonoras, aquela emoção. E do lado tá ali um lanchinho pra você, um cafezinho. Cara, não tem nada melhor do que isso, sério. Eu sou, assim, não dá pra contar muito comigo, galera. Porque eu não gosto de festa, não gosto de bebidaiada, farra, nem nada. Eu gosto de ficar em casa jogando. É isso que eu gosto.
Entendeu? Eu gosto disso, das lições e das coisas que eu aprendo com os jogos. E tem muita coisa que eu fui moldando na minha personalidade através dos games. Então, se você ainda não experimentou essa experiência, eu super recomendo você fazer isso ainda hoje. Fechou, gente? Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele likezão, e se você tiver no celular, você pode hypar esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. E assim eu vou saber que você realmente curtiu o conteúdo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Deixe sua inscrição e ative o sininho para receber mais conteúdos aqui do canal. E é isso, gente. Valeu, falou. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e eu fui!